Fala galera, a aula de hoje é sobre colisões unidimensionais. Então aqui veremos como os corpos podem se comportar diante de uma colisão, tá? Nesse caso, unidimensional porque só se movimentará em apenas uma única direção, em um único sentido talvez, tá? Eu tenho para vocês três tipos de colisões: a inelástica, a parcialmente elástica e a colisão elástica. Vou falar um pouco mais sobre isso, mas antes vamos mostrar aqui o que pode acontecer nessa colisão. Imagine que eu tenho um corpo A se movimentando, sei lá, com a velocidade, vou botar aleatoriamente aqui, 20 km por hora, em direção a um outro corpo que está parado. Após esse corpo colidir com esse, o que acontece? Os dois grudam e vão junto com a mesma velocidade. Após colidir esse corpo com esse bate, aí esse vai para lá mais rápido e esse depois também vai para lá com a velocidade um pouco menor. É uma segunda opção. O que é que outra coisa pode acontecer? Esse corpo pode bater, esse ficar parado e ele voltar. Outra coisa, o que é que pode acontecer? Ele pode bater, ficar parado aqui e esse de azul seguir. O que é que outra coisa pode acontecer? Eles podem, esse corpo pode bater nesse, voltar e esse ir para lá. Então são inúmeras situações diante de uma colisão que pode se acontecer, né? Então cabe à física determinar ou ter uma previsão do que vai acontecer, né? Então aí temos três tipos de choques. Choques inelástico é aquele que o coeficiente de restituição é igual a zero. Neste caso, no choque inelástico, os corpos se aderem e ganham a mesma velocidade final. Ou eles batem e seguem com a mesma velocidade, um em relação ao outro, ou eles podem bater um de frente para o outro e ficar parado. Ou seja, possuem ainda assim a mesma velocidade. Tá bom? Então aí eu tenho esse tipo de colisão aqui, a colisão inelástica, não há conservação da energia mecânica. Toda a energia ela é perdida durante esse processo, tá? Na colisão parcialmente elástica, eu tenho que o coeficiente de restituição é um número entre 0 e 1, né? Ou seja, se conserva uma parte da energia mecânica. E aqui na colisão perfeitamente elástica, né? Vou até escrever aqui, ó, perfeitamente elástica. O que é que acontece? Toda a energia mecânica do sistema se conserva, né? E aí eu também posso definir que a quantidade de movimento, pessoal, em cada colisão dessa, a quantidade de movimento, ela é conservada aqui, é conservada aqui e é conservada aqui. Então, em relação à quantidade de movimento e a energia, temos no elástico, no perfeitamente elástico, tudo se conserva, tá? Tudo, absolutamente tudo. A quantidade de movimento e a energia. No parcialmente elástico, não há conservação da energia mecânica, apenas da quantidade do movimento. E no outro, também. Certo? Então, de modo geral, temos três tipos de colisões: a inelástica, a parcialmente elástica e a perfeitamente elástica, tá bom? O coeficiente de restituição é uma grandeza adimensional na física, né? O coeficiente de restituição, desculpa. O coeficiente de restituição diz o quanto pode ser poderoso ou não um choque durante a colisão, né? O coeficiente de restituição me fala o quanto pode se aproximar um choque de ser elástico ou inelástico. No choque perfeitamente elástico, o coeficiente de restituição é igual a 1, ou seja, toda a energia e toda a quantidade do movimento se conserva, tá? No parcialmente elástico é um número entre 0 e 1. Eu trago aqui para vocês um exemplo, né, de como eu posso aplicar esses conceitos na física diante de uma situação, tá? Então aqui eu trago um corpo de 1 kg se movimentando para a direita com velocidade de 3 metros por segundo e outro corpo de 2 kg se movimentando para a esquerda com a velocidade de 2 metros por segundo. Após eles colidirem, o que acontece? Eles andam para lá juntos, eles andam para cá juntos, eles batem
e cada um vai para a direção contrária, eles batem e esse vai para lá mais rápido e esse um pouco mais lento, eles batem e ele vai para lá um pouco mais rápido e esse de trás um pouco mais lento. O que acontece? Bem, o que vai acontecer aí, a física vai dizer. Mas em primeiro plano, saiba que quem tem que orientar o trajeto de cada bola, aqui nesse caso, no meu desenho, é você. Então vamos supor que após a colisão, eles juntos nem vá para lá e eles juntos nem vá para cá. Ou cada um vá para lá nessa direção, ou que cada um vá para lá nessa direção. Vamos dizer arbitrariamente, vamos escolher, dizer que esse corpo se movimentará para a esquerda com velocidade VB e esse outro corpo se movimentará para a direita com VA com velocidade VB. O de azul, velocidade VA. Vamos dizer que após a colisão, eles vão fazer isso. Caso não dê isso, a física vai dizer através de cálculo se é verdade ou não a minha ideia, tá? Em primeiro plano, vamos fazer a conservação da quantidade do movimento. Dessa forma, usando a conservação da quantidade de movimento, podemos escrever que toda a quantidade de movimento antes pode ser igual à quantidade de movimento depois. E aí definimos que quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. E aí eu tenho que MA vezes VA mais MB vezes VB é igual a MA vezes VA depois mais MB vezes VB depois, tá? Vou botar um símbolo de inicial aqui, ó, só para você saber que MB vezes VB. E aí vamos pôr os dados. Massa de A, 1. Velocidade de A, mais 3, porque para a direita. Massa de B, 2. Velocidade de B, menos 2, porque é para a esquerda. Tá? É igual a... E aqui vamos repetir. 1 VA mais 2 VB. E aí eu tenho que 3 mais... Aqui dá 4, né? Pessoal, só um detalhe. A velocidade de A aqui, ó, é para a esquerda. Então aqui, ó, é menos, tá? Se ligue. Então, isso aqui vai ficar menos 1 é igual a 2VB menos VA. Ou seja, trocando, eu tenho que VA menos 2VB. Isso aqui tem que ser igual a quanto? 1. Pronto. Tá aí a minha primeira equação. Eu tenho que apelar agora para outras equações da física, para que a situação ela possa ser concretizada, E aí eu concluir se os corpos batem e vão junto, se eles batem e vão junto para lá, se eles batem, cada um ganha a sua velocidade, um mais rápido e um mais lento, se eles batem, vão para o lado de cá, um mais rápido e um mais lento, ou se eles batem, cada um vai para o seu canto. Temos 5 situações. O que vai acontecer é a física que vai dizer. Tá? Então, diante disso, da conservação da quantidade de movimento, podemos escrever que para o coeficiente de restituição, o que é que definimos? Que o coeficiente de restituição é a velocidade relativa depois sobre a velocidade relativa antes. Então, daí eu escrevo que o coeficiente de restituição, quanto é que é? 0,8. Daí eu tenho que 0,8 é igual a velocidade relativa depois. Como depois da colisão eu disse que os móveis se movimentam em direções opostas, então suas velocidades se somam. VA mais VB dividido por... Aqui, ó, antes... Também eles se movimentam em direções opostas, cada um em direção ao outro, Então, em um dado referencial, as velocidades elas são opostas. Portanto, a velocidade relativa é uma soma. 3 mais 2, 5. E aí eu tenho que VA mais VB, sendo igual a 5 vezes 0,8 é igual a 4. Eu vou juntar essa equação com a equação anterior e concluir o valor da velocidade
de cada corpo. VA mais VB tem que dar 4 e VA menos 2VB tem que ser igual a 1, tá? Então aí eu faço que, passando uma régua, né, e subtraindo uma equação da outra, eu tenho que VB menos menos 2VB, isso aqui é igual a 4 menos 1, 3, menos com menos, mais 1 mais 2, 3VB, é igual a 3. Toda equação é uma pergunta. 3 vezes quanto? É 3. VB é igual a 1 metro por segundo. De forma análoga, eu poderia determinar o valor de VA, multiplicando a equação por menos 2, a equação 1, e somando. Ou substituindo diretamente esse valor aqui na primeira equação, né? Eu tenho que VA mais VB é 4. Ou seja, se VB é 1, qual é o número que eu somo com o outro para dar 4? Logo, VA mais VB sendo 4 e VB sendo 1 metro por segundo, eu tenho que VA é igual a 3 metros por segundo. Pessoal, tem um detalhe muito importante agora que você precisa saber. Se você adotou que a velocidade de A é para a esquerda e a velocidade de B é para a direita, e os sinais dessas velocidades deram positivos, isso significa dizer que a situação que você descreveu aqui sobre as velocidades, ela é verdadeira. Portanto, as velocidades representadas aqui são reais, uma para a esquerda e outra para a direita, pois os seus sinais deram positivos. Se o sinal de VA tivesse dado menos 1, isso significa fisicamente que a velocidade com que A se move tem direção contrária ao que você adotou no seu desenho. Se no seu desenho você adotou que era para a esquerda e na física apareceu um sinal de menos, significa que essa velocidade é para a direita. A velocidade de B você disse que era para a direita e após os cálculos físicos você provou que ela é positiva. Portanto, o que você adotou no seu desenho é a verdade. B se move para a direita. Aqui está um exemplo, né, de colisões unidimensionais, tá? Vamos agora para o próximo capítulo.